autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, damos início à audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo proposição do excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Coruja, para debater a Lei número 17066 de 2017, que trata da publicização da lista de espera para procedimentos feitos pelo SUS. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Excelentíssima senhora promotora de justiça e coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, Caroline Cabral Zonta, neste ato, representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Sandro José Neis. Senhora Superintendente de Serviços Especializados e Regulação, Karen Cristina Leopoldo, neste ato representando o excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Saúde, Dr. Vicente Caro Preso. Excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Dalmo Claro. Senhor assessor técnico de gestão de saúde do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, COSENS, Diogo Demarque Silva. Nesse momento, registramos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssima senhora promotora de justiça e coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, Ariadne Klein Sartori. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Paulo Lopes, Everaldo Evilásio dos Santos. Senhora vereadora do município de Paulo Lopes, Elisiane Santos Oliveira. Senhor vereador do município de Paulo Lopes, Osiel Evaldo Silva. Senhor vereador do município de Caçador, Marcos da Silva Herminácio. Senhor vereador do município de Caçador, Paulo César Jarcel. Senhor gestor do município de Bela Vista do Toldo, Gilberto Zilman. Senhor gestor do município de Governador Celso Ramos, Alcides Pereira. Senhora diretora de Inteligência e Saúde, Edenice Reis da Silveira, nesse ato, representando o excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde da capital, Carlos Roberto Justo da Silva. Senhora médica do município de Bela Vista do Toldo, doutora Mahara Sigmongirini. Senhor coordenador do Serviço de Regulação e Planejamento da Prefeitura de Garopaba, Christian Paulo Patrício. Senhor gestor do município de Major Vieira, Cláudio Henrique Matias. Senhora presidente do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, Eleia Aparecida Clemente Gisoldi. Senhora enfermeira de Controle e Avaliação da Prefeitura de Bombinhas e assessora do secretário de Saúde do município, Adriana do Amaral. Senhora Mícia Mesquita, nesse ato representando a senhora presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Elga Pessiani. O assessor Alexandre Pacífico, nesse ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual João Amin. O assessor Erládio Pering, nesse ato representando a excelentíssima senhora deputada estadual Ana Paula Lima. A senhora assessora Mônica Vieira, nesse ato representando o senhor vereador do município de Florianópolis, Renato Gerski, Renato da Farmácia. Com a palavra, o presidente da Comissão de Saúde, excelentíssimo senhor deputado Neudi Sareta, para a condução dos trabalhos. Ótima audiência. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas que encontram-se presentes para acompanhar esta audiência pública. Cumprimentar também a nossa mesa aqui constituída, já com
todos devidamente nominados e identificados. Nós vamos ter, então, audiência pública da Comissão de Saúde para tratar sobre a Lei 17.066, que trata da publicização da lista de espera dos procedimentos feitos pelo SUS. Esta audiência pública teve proposição do deputado Fernando Coruja e aprovação de todos os senhores deputados membros da Comissão de Saúde. Deputado Dalmo, nós que representamos a Comissão de Saúde, também temos os demais deputados que estão aqui ao lado numa votação importante, numa medida provisória, e que virão logo em seguida também participar aqui, inclusive o deputado Antônio Guiar, que é autor da lei, o deputado Coruja, Fernando Coruja, que é o propositor dessa audiência pública, e os demais membros da Comissão de Saúde. Queria pedir escusas também aos que estão aqui para esta audiência pública por esse atraso em função da reunião da Comissão de Saúde, em que nós temos 4 membros da Comissão de Saúde que estão, nesse momento, também votando uma medida provisória importante que temos aqui. Nós vamos, então, queria mais uma vez cumprimentar todos os deputados, o deputado Dalmo, que está aqui presente. Também nós temos, representando o senhor secretário de Saúde, a senhora superintendente de Serviços Especializados e Regularização, Karen Cristine Leopoldo, que vai, inclusive, fazer a fala inicial. Nós também temos aqui a doutora Caroline, que é promotora de justiça e coordenadora adjunta do Centro de Apoio dos Direitos Humanos do Terceiro Setor, representando, então, o procurador-geral, doutor Alessandro José Neis. Temos o senhor assessor técnico de gestão em saúde do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o Diogo, que é do COSEMS, né, que também depois poderá, então, se manifestar, doutor Dalmo. Nós vamos, então... Doutor Venzão, por favor, deputado Venzão, também membro Serafim Venzão da Comissão de Saúde. Vossa Excelência também pode tomar assento na mesa. A senhora vereadora também do município de Porto Belo, a Rosaura Rodrigues também aqui presente. O senhor vereador do município de Porto Belo, Jonathan Cabral, está aqui presente também. E Marcos Vinícius Marques, do município de Porto Belo, também vereador, sejam todos bem-vindos. Passo, então, a palavra para a senhora Karen, que é superintendente de Serviços Especializados de Regulação e também representando nesse ato, então, o senhor secretário de Saúde, doutor Vicente Caro Preso. Pode utilizar a tribuna. É parente? Bom dia a todos os senhores e senhoras e também a nossa mesa já nominada. Bom, este tema que envolve a publicização das filas de espera, ele é um tema que vem sendo amplamente discutido pela Superintendência de Regulação, tanto no que toca à parte hospitalar e a questão da gestão das filas cirúrgicas, quanto à parte ambulatorial na gestão das filas de consultas, exames e procedimentos. Em 2013, o Estado a gente iniciou o processo, só fazendo um breve histórico, nós iniciamos o processo de regulação em Santa Catarina em 2006, pelos municípios de Florianópolis e Blumenau. Naquela época, a gestão das centrais de regulação, elas eram apenas municipais, o Estado ele ainda não estava envolvido nesse processo da regulação. Floripa e Blumenau foram pilotos da regulação, conforme a regra da Política Nacional de Regulação. E, a partir de então, em 2010, o Estado assume a responsabilidade, então, de implantar a regulação, como a essência do nome já diz, fazer a gestão do acesso aos serviços especializados de média e de alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. E, de lá para cá, o Estado vem construindo, junto com os municípios, a implantação das centrais de regulação municipais
e, em 2013, iniciou a implantação das centrais de leitos ou centrais de internação hospitalar. Atualmente, o Estado conta com 37 centrais de regulação municipais e 8 centrais de regulação de internação hospitalar. É através dessas centrais de regulação que é feita a gestão do acesso, utilizando como ferramenta o SISREG, que é o Sistema Nacional de Regulação do Ministério da Saúde. Sistema gratuito, que representa fortemente a Política Nacional de Regulação dentro do seu escopo, da sua estrutura como sistema. Ele é um bom sistema de regulação. Digamos que, na parte ambulatorial, ele é um excelente sistema. Na parte hospitalar, ele vem em processo de construção, o DataSUS vem, inclusive, implementando ações pedidas por Santa Catarina. Nós recebemos, em janeiro, uma nota técnica do DERAC, do Ministério da Saúde, enaltecendo o Estado de Santa Catarina na questão da gestão da regulação no Estado e nos grandes avanços que o Estado tem tido nessa questão de construção da regulação. Só que nós ainda temos muitos municípios que não utilizam o SISREG. Então, nós viemos, ao longo do ano de 2015 e 2016, num forte comprometimento da regulação estadual, da superintendência, capacitando a Grande Oeste, a região serrana, o extremo sul, a região sul, para que eles implantassem as centrais, porque a ideia do Estado é que todas as sedes de macro-região e região de saúde, ou seja, os 16 municípios que são sede de região de saúde, tenham centrais de regulação implantadas e funcionantes, utilizando para isso a ferramenta SISREG. Então, em novembro do ano passado, o Estado, em reunião com o Ministério da Saúde, já discutia a questão da publicização das filas pela ferramenta SISREG, o que, no nosso entendimento, seria o ideal, uma vez que ele é uma ferramenta online, você acessando lá, dependendo em qualquer lugar do mundo, você tendo acesso à internet, você acessa a ferramenta. Então, que se criasse, por parte do Ministério, um perfil do usuário, digamos assim, que hoje não existe. Hoje a gente faz a gestão da fila, mas dentro da central, quem é o usuário da central. Então, o administrador, o executante, o regulador, mas a população não consegue ver isso de forma clara e transparente. Então, quando a gente nos deparamos com a publicação da Lei 17.066 em janeiro, nós já vínhamos num processo de planejamento na superintendência para a gente tentar achar um mecanismo de poder pressionar o Ministério. Então, a publicação da lei foi um ponto importante, porque já em janeiro mesmo nós tivemos uma reunião lá no Ministério da Saúde com o DERAC, no sentido de que eles apressassem alguns requisitos que são fundamentais que o SISREG tenha para que a gente cumpra os requisitos da lei. Só que aí, nós também, paralelo a isso, nós iniciamos algumas discussões e reuniões com o Ministério Público e também com as áreas da Secretaria de Saúde, no sentido de como que nós faríamos para conseguir cumprir a lei no prazo estabelecido da lei, levando em conta alguns fatores, que é importante a gente colocar aqui para que todos entendam a motivação do que a gente vai propor aqui. No perfil hospitalar, as centrais de regulação de leitos, hoje, elas regulam a urgência e fazem autorização de internação hospitalar das eletivas. Não é feita a gestão da fila dentro das centrais. O mutirão, a campanha das cirurgias eletivas, por exemplo, os municípios recebem as faixas numéricas de autorização e eles autorizam manualmente as AIHs, portanto, a gestão da fila acaba sendo manual. Não é feita dentro do sistema. Então, para que a gente pudesse cumprir a lei, que é o resultado final de todo um processo anterior que tem que ser construído, a gente necessitava capacitar todos os hospitais do Estado, todas as 8 centrais de internação e os 295 municípios, porque foi um pleito do COSEMS de que a solicitação dos laudos de internação das AIHs no SISREG hospitalar não fosse feita pelos hospitais, e sim pelos municípios, porque é eles que têm a responsabilidade de fazer a gestão dessa fila de espera.
Então, nós tivemos que articular isso com o Ministério da Saúde, que nos atendeu prontamente, disse que ok, pode fazer. Só que, como essa é uma função nova, a gente vai precisar capacitar o Estado todo para que eles solicitem a IH no CISREG, para que a gente possa, no CISREG, fazer a gestão dessa fila cirúrgica das cirurgias eletivas, tanto as de média quanto as de alta complexidade. Na parte ambulatorial, a gente está um pouco mais avançado. Já é feita a gestão das filas dentro do CISREG. Todos os municípios que utilizam o CISREG já fazem gestão de fila de espera. Só que a gente não ainda tinha como publicizar isso pelo CISREG. Então, a gente discutiu lá na Gerência de Tecnologia da Informação, a GETIM, da Secretaria Estadual de Saúde, uma forma de desenvolver, a partir do Estado, uma ferramenta de captura do banco de dados do CISREG, para que essa ferramenta desenvolvida seja a ferramenta online de publicização cumprindo os requisitos da lei, em que todo usuário possa acessar, e aí sem a gente precisar deixar de usar o CISREG, que, na verdade, ele é muito mais complexo e completo quando a gente fala na questão da regulação do acesso. Então, nós tivemos uma reunião aqui na Assembleia com as assessoras jurídicas dos deputados, porque, lendo os artigos da lei, a gente acabou se esbarrando com alguns detalhes, algumas questões que precisam ser modificadas para que a gente, de fato, consiga cumprir efetivamente essa lei, sem prejuízo nem para o usuário, e muito menos para os deputados. Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão de que na lei diz que a gente tem que publicar as listas nominais. Existe um veto por parte do CRM que proíbe a gente expor o paciente publicamente. Então, a nossa proposta é que a gente coloque as iniciais e o cartão nacional de saúde. Então, é uma alteração que a gente precisa fazer ali no artigo da lei para a gente poder cumprir. Então, na verdade, a essência nossa é cumprir a lei. O Estado a gente aprovou uma deliberação na última CIB, que informa, a gente vai deixar aqui com vocês para depois ficar à disposição da Assembleia, que informa a lei estadual e aprova, primeiro, que o sistema de regulação utilizado será o CISREG. Para todos os municípios que utilizarem o CISREG, eles não vão precisar se preocupar com um sistema próprio para a publicização de filas, porque o Estado vai extrair do banco de dados do CISREG as informações de fila, e nós vamos publicar para o Estado todo, por município, por unidade, a forma dentro do escopo, usando apenas um sistema de publicização. Porque o que a gente está se deparando? Várias empresas indo vender soluções mágicas para os municípios, principalmente os pequenos, para que eles publicizem a fila. Se a gente permitir isso, a gente vai ter inúmeros sistemas de publicização da fila e não vai conseguir a essência, que é a gente ter um único sistema de publicização que contemple toda a demanda reprimida que o Estado tem. Claro que identificada por município, por região, por macro-região, estadual, da forma como a gente quiser avaliar. Então, essa deliberação ela foi importante, porque ela também é o resultado de uma reunião que nós tivemos com o Ministério Público e o COSEMES, umas 2 semanas atrás, onde o Ministério Público também vai nos apoiar, e depois a doutora Carolina certamente vai também falar sobre isso, no sentido de estar orientando os promotores das comarcas aí nas regiões, de que a ferramenta escolhida pelo Estado é o CISREG, e que basta o município aderir ao CISREG, que ele não vai precisar se preocupar com publicização de fila. O Estado fará isso por ele. Então, a gente ainda tem muitos municípios que não utilizam o CISREG, então a gente tem, e vamos apresentar, pode passar o próximo ali, Diogo. Isso. Nós organizamos um cronograma de treinamentos que começam agora no dia 3 e 4 de maio, e eles vão capacitar todas as macro-regiões no perfil ambulatorial, para aqueles municípios que ainda não aderiram ao CISREG, tem que começar. Porque, para a gente fazer a gestão da fila, a fila tem que estar no CISREG, para que eu capture a fila do CISREG e publicize. Não basta estar na gaveta do município, ou estar num sistema de prontuário eletrônico próprio, que só aquele município usa, que isso não ajuda a organizar a regulação. Então, nós organizamos essa capacitação, que tem como base
capacitar todas as regiões de saúde no perfil ambulatorial para implantação da central de regulação municipal. E, na parte, que aí o segundo dia é a parte hospitalar, onde a gente vai capacitar todos os hospitais e todos os municípios para fazer a gestão da fila cirúrgica. Então, como vocês podem notar, esse cronograma ele fecha no dia 20 de setembro. E aí a gente acaba esbarrando num problema que é o prazo de vigência da lei. Porque, assim, se a gente pensar só na parte ambulatorial, até a gente poderia cumprir de quem já usa o CISREG, a gente ia publicizar quem já tem ali cumprir a lei. Só que isso não representa o todo. E para que a gente, isso foi até uma discussão que a gente teve com o Ministério Público, para que a gente, de fato, cumpra a lei na essência, a gente precisa publicar as listas do Estado inteiro. Não posso publicar de um e do outro, não. Então, cumprindo esses cronogramas e com o apoio do Ministério Público, junto com os promotores lá nas regiões, que vão ficar em cima dos municípios para que eles implantem a central e usem o CISREG, para quem ainda não usa, a gente vai, com certeza, a partir do dia 1º de outubro, estar plenamente funcionando, tanto na parte ambulatorial quanto na hospitalar. Só que, claro, eu capacitei a macro da Grande Oeste. Eles já vão começar a inserir as filas de espera no sistema, entendeu? Porque a gente também precisa, para qualquer implantação nova, a gente precisa de um prazo. Eu capacitei. Eles vão precisar de um prazo de 30, 60 dias para inserir toda a demanda de espera deles no sistema. E isso tem que ser feito manual, né? Alguém tem que pegar os encaminhamentos, as AIHs, e inserir no sistema, para que depois a gente comece a extrair essa informação lá do sistema. Então, a nossa proposta tem aquela proposta das alterações, né? Eu acho que podia passar, Diogo, ali para o próximo. Dá uma reduzida ali na... Isso. Então, na verdade, a nossa proposta, em suma, depois de explicado a essência, né, do que a gente vai fazer e já está fazendo, a ideia seria a gente fazer algumas alterações na redação da lei, para que a gente tenha condição de poder cumprir verdadeiramente a lei, na essência que ela tem. A gente discutiu esses quesitos com o Ministério Público e com o COSEMES, e todos os 3 entes concordaram com a gente de que a gente poderia fazer essa proposta. E aí a gente precisaria, então, apresentando para vocês, ter a possibilidade de anuência dos deputados no sentido de adequar a lei para que a gente não infrinja a lei a partir de maio e também descumpra a lei naqueles quesitos em que a gente é impedido de fazer, inclusive pelo CRM. Então, são pequenos ajustes. Ali a gente faz um comentário do lado explicando por que a gente está pedindo a alteração e qual a redação correta. Então, por exemplo, aqui, no item 4 do artigo 4, a relação de pacientes já atendidos, a gente substituiu por agendados. Por quê? Quando eu tenho, no CISREG, a gente tem algumas datas que o sistema ele trabalha. A data que o paciente entrou na fila, o dia que ele foi agendado e ele sai da fila, e o dia que ele será atendido, que é o dia do atendimento lá pelo profissional. Muitas vezes, eu agendei o paciente hoje para uma consulta daqui 20 dias. Se eu mantivesse ali pacientes atendidos, eu correria o risco de ter um gap, em que o paciente, durante esses 20 dias, ele não está mais na fila de espera, mas ele ainda não foi atendido. Então, o CISREG ele faz o espelhamento do que estava na fila imediatamente no dia que foi agendado. Então, até a data de ontem, ele estava na fila de espera. A partir da meia-noite de hoje, ele foi agendado. Então, ele já aparece na lista do agendado. Então, por isso, a gente pediu para substituir ali, para a gente ter essa garantia. Uma outra questão que a gente discutiu muito na comissão e com o Ministério Público e o COSEMES é porque a gente ainda tem uma média de percentual de faltas no sistema muito grande. Então, por exemplo, um paciente que foi agendado, mas ele não foi atendido porque faltou, ele não apareceria em lugar nenhum.
em lista nenhuma. Então, a gente até sugeriu para que, no futuro, a gente possa ou fazer uma lei ou adequar essa lei para a gente apresentar também uma lista dos faltosos, como um critério de monitoramento também. Né? Então, assim, a gente teria o paciente que está na fila, o paciente que foi agendado, consequentemente, se ele não faltou, ele foi atendido. Isso. Então, assim, isso não seria motivo da gente alterar agora, até porque isso não tem a ver com a publicização das listas de espera mesmo, mas a gente até acha interessante a gente criar ou uma lei ou alguma coisa que publicize. Deixa só uma parte. Eu acho que nós temos que adequar. Já tem um projeto de lei tramitando nessa casa para a gente suprir esses agendamentos. Mas mandem para nós uma proposta para que nós possamos discutir e incluir nessa lei para deixar as coisas bem transparentes. Pronto. Então, basicamente, é essa a fala do Estado. Então, assim, nós somos favoráveis à lei, nós estamos trabalhando e mobilizados com o COSEMES para o cumprimento da lei, só que a gente precisa adequar algumas coisinhas para a gente não descumpri-la, né, e poder ter a garantia de que até o início de outubro a gente tenha, de fato, condição de lançar a publicização das filas através, de repente, até de uma solenidade aqui, enfim, como vocês acharem melhor. Muito bem, muito obrigado, doutora Karen, pelas suas explanações. Depois, havendo necessidade, haverá outras intervenções. Bom, já estão na mesa aqui, já foram devidamente identificados, e anteriormente nós já havíamos falado, o deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência, que é membro da Comissão de Saúde e propositor dessa audiência pública, e também o deputado Antônio Guiar, que, além de vice-presidente da Comissão de Saúde, é também o autor do projeto de lei que originou a Lei 17.066, lei essa que nós estamos tratando aqui nesse momento. Eu passo a palavra ao deputado Fernando Coruja, que foi o propositor dessa audiência pública, para que possa, então, fazer a sua manifestação. Senhor presidente, senhores parlamentares, doutora Caroline, senhores representantes da Secretaria de Estado de Saúde, COSEMES, não sei se... Bom, nós temos uma lei que tem um vacácius legis e que estava prevista para entrar em vigor 120 dias depois da publicação. E são levantados alguns questionamentos sobre a lei em si, pela representante da Secretaria de Saúde, mas, basicamente, são dois questionamentos. Um é a dificuldade de implantação, precisa de um prazo maior, e, segundo, algumas coisas que dizem respeito ao texto da lei. Em relação ao... Primeiro, vou falar em relação ao texto. É claro que uma lei ela deve ser regulamentada. A Constituição prevê, no artigo 84, inciso 4º, e o presidente da República, o governador, tem que regulamentar a lei. Então, na regulamentação da lei, você dirime algumas dúvidas que estão ali colocadas. A regulamentação serve para isso. A regulamentação não cria direitos, nem tira direitos, mas você regulamenta e dirime. Não precisa fazer uma nova lei, no meu entendimento, para você disciplinar algumas questões. Para isso é que existe o regulamento, o decreto regulamentar. O decreto regulamentar deve explicitar, ele torna claro o objetivo da lei. Como é que vai fazer, né, isso, se entende isso, para esse efeito se entende aquilo outro. Então, eu sugiro que, a primeira coisa, se faça um regulamento. Os governadores pedem um regulamento, porque vamos pegar ali as questões. Por exemplo, claramente aqui, a lei é explícita, diz assim, artigo 2º, está lá, a divulgação das informações que traz essa lei deve observar o direito de privacidade dos pacientes. Tem que observar a privacidade. Não é? Quando fala ali embaixo em dar o nome completo não é do usuário, é do prestador. Dos prestadores, para que o usuário saiba onde é que ele vai se dirigir. Do prestador. Então, isso pode ser explicitado na regulamentação. Ali embaixo, o objetivo da lei, pode não ter ficado essa belezura de redação, mas o objetivo, claramente, no debate, é que ali é do prestador.
Lá em cima, quando fala em agendado, atendidos ou agendados, o entendimento tem que ter os dois. Os dois. O agendado já está previsto em cima. O agendado é a lei toda. Além dos agendados, não é só os agendados, além dos agendados, tem que colocar os atendidos. Exatamente para suprir essa questão que você levanta, de que tem disparidade. Então, o objetivo da lei ali não é ter os dois. O agendado já está previsto em cima, o agendado é a lei inteira. Deputado, porque assim, ó, essa publicação da lista é quem está aguardando o agendamento. Eu concordo com o senhor que tem que ter quem está aguardando o agendamento, os agendados e os atendidos. Deputado. E os atendidos mas o agendamento, o agendamento, entender o que é agendamento. O agendado, do ponto de vista da lista, não é o agendado como prestador. É o agendado pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único tem uma fila com uma agenda. Vamos dizer assim que o município requer uma cirurgia eletiva, né? Ele vai lá no CISREG, preenche a IH, né, requerendo ali uma cirurgia eletiva. Ele requereu apenas. Essa pessoa está numa lista aguardando que a central de regulação faça o atendimento para autorizar o agendamento. Ah, não. Mas aqui o objetivo... É isso, né, Karim? Tudo bem, mas aí o objetivo aqui, nós estamos tratando aqui de uma fila única. Não estamos tratando do agendamento, qual é o médico que ele vai atender, qual é o serviço. O agendamento entendido aqui é o agendamento feito pelo gestor. O agendamento é quando... Não é o gestor que agenda, é o sistema. Não. A agenda que nós estamos tratando aqui... Não, mas a agenda que nós estamos tratando aqui, a agenda é a fila. Então, quando coloca ali, a agenda não é onde é que ele vai fazer o negócio. Sim, isso está claro, deputado. Então, por isso que está ali, a fila como um todo é o agendamento. E depois, o atendido é o que... Porque o atendimento, vamos colocar, o atendido não é necessariamente o atendido. Saiu da fila ou é o que foi atendido pelo médico? Não, o que saiu da fila. Então é agendado a palavra. Oi? Aí a palavra é certa, é agendado. É porque assim, é uma questão conceitual, deputado. No conceito na saúde de atendido, é aquele que consultou com o senhor lá no dia, a hora marcada que estava para ele. Tudo bem, foi Só que atendido. ele saiu da fila no dia que o sistema... É assim, ó. O paciente, na saúde, as unidades inserem ele numa fila de espera. E essa publicização a gente vai fazer. Beleza. É a lista dos pacientes ordenados que estão aguardando atendimento. Perfeito. Ele está aguardando alguma coisa. Ele está aguardando ser marcado uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Os agendados é aqueles que já saíram da fila de espera e o sistema marcou para algum dia, em algum momento, em algum local. Então, por exemplo... Mas essa questão que não é relevante, porque ali, isso é tudo bem. Vamos supor que aqui nós não sabemos o que é atendido e agendado. E nós não precisamos saber. No regulamento vai escrever assim, atendido para efeito dessa lei significa isso. Agendado, isso é o regulamento que vai dizer. Mas não tem o agendado na lei hoje, é isso que a gente está Não precisa. O regulamento faz assim, para efeito dessa lei, agendado significa isso. Para efeitos dessa lei, atendido significa isso. Isso é o regulamento que faz. Conceitual, uma coisa que não está na lei. Não precisa. É isso que eu estou explicando. A lei não precisa. A lei... Porque o entendimento que a lei tem que prever todas as situações. Não, a lei não tem que prever todas as situações. Porque a lei, quando ela começa a querer prever todas as situações, ela vai criar situações de dificuldade. Ela tem que ficar aberta exatamente para que a Secretaria de Saúde utilize os conceitos. Então, no regulamento, assim, para efeito... Depois do regulamento, ainda tem uma portaria feita pelo secretário de Saúde, ou uma resolução, ele faz a resolução. Quando tem a lei assim, diz assim, olha, a pessoa, lá o Temer faz essa barbaridade com a Previdência, vai se aposentar aos 65 anos. Depois vem o ministro e faz assim, para efeito dessa lei, considera 65 o cara que completa aniversário em tal data, não sei o que, tal. Daí ele vai dizer assim, para demonstrar que tem 65 anos, o cara tem que apresentar tal papel. Tal. Daí vem uma explicitação.
O que nós queremos aqui, o que a lei quer, é só que a fila seja pública. Agora, de que forma vai ser feito isso? Se tem se o agendamento, isso não precisa mudar a lei. Não precisa mudar. Então, só para clarear, para a gente também não ir pelo mesmo caminho. O conceito de atendido que a lei coloca é do paciente que saiu da fila. Não, não tem conceito na fila. Você pega lá no Mas regulamento. é que eu preciso saber Não o que a precisa. lei quer para eu poder apresentar lá o relatório. Não. A lei só quer que seja pública. Tá, mas eu... Gente, olha só. Mas o agendamento, você escreve embaixo, regulamento. Para efeito dessa lei, você escreve o que a saúde considera. Atendido é isso, É que agendado. assim, ó, deputado, a gente tem duas coisas. Nós temos uma lista de quem foi marcado hoje e uma lista de quem foi atendido hoje. E não são as mesmas pessoas. Mas não precisa? Mas para eu publicizar, eu tenho que saber o que a lei quer que eu Não, publique. a lei quer que seja pública. Publica as duas. Publica as Mas duas. a lei não diz que eu tenho que Mas não publicar duas precisa listas. dizer, não precisa dizer, não precisa dizer. Mas, gente, Regulamenta. olha só, isso vai confundir a população. Não vai confundir. Vai confundir, sim. Porque, olha só, a pessoa estava na fila até ontem. Hoje ela não está mais na fila. Se eu publicar que ela foi agendada só, pura e simplesmente, eu tenho uma informação. Se eu publicar quem foi atendido hoje, ela estava na fila ontem, mas hoje ela não está na lista. Como é que você acha que de deve ser atendidos. feito? Na minha opinião, a gente Faz tem que não precisa apresentar... nem dizer, faz do jeito que você quer. Tá bom. Claro, porque não precisa dizer, entendeu? Porque a lei não quer que ele dizer como é que tem que ser feito. Você faz da maneira que você acha adequado para atender o povo, tornar pública. Não precisa a lei dizer, não precisa mudar aqui de novo, agendado, isso não precisa. Isso que eu estou dizendo. Não precisa. Precisa, deputado. Não. Para nós é que vamos cumprir a lei. Nós é que vamos cumprir a lei. Para que a gente cumpra a lei adequadamente, é uma alteração de uma palavra, gente. Que vai ajudar Mas os não gestores. precisa. Não precisa mudar. É isso que eu estou dizendo. Não precisa mudar. Porque a lei... Escute bem. Então, nós vamos dizer o seguinte, que para o regulamento, o conceito de atendido é o agendado. Ponto, é isso que nós vamos fazer. Não, vocês têm que fazer... Não. Eu acho que está havendo Você tem que fazer aquilo que você achar mais adequado. O que for mais funcional. funcional. O que a gente precisa fazer para cumprir a lei? E aí a gente está expondo aqui que, desse jeito como está ali, a gente não vai conseguir fazer o que vocês querem que a gente Deputado faça. Coruja, eu tenho a visão seguinte, que a Karen está tentando colocar a regulamentação da Secretaria da Saúde nesse momento. Então, essa regulamentação é como vai ser feito. É isso que ela está tentando nos dizer. Então, tem o termo atendido, vai ser o termo atendido. O agendado é o agendado. E outra coisa, o atendido é o paciente curado? Já foi operado? Já está atendido? Cadê a fila do ambulatório que ele tem que voltar e fazer a revisão? Então, acho que há necessidade, sim, de nós darmos mais um tempo para que haja a clareza de tudo isso que nós estamos falando aqui. É assim, ó, senão a gente vai correr o risco de ter um sistema de consulta e publicização que tem um objetivo de ser fácil e claro para o paciente, que nós temos que entender o seguinte, quem é que vai usar esse sistema? É o usuário, que na grande parte não tem grande instrução e que ele precisa ter uma forma fácil de consulta para ele também não se embabacar todo lá na hora de olhar. Então, não pode ter muitas informações ali. Se a gente achar interessante fazer um monitoramento do que foi marcado, quem faltou, quem foi atendido, se foi resolutivo, se não foi resolutivo, isso é uma outra coisa. Não dá para esperar fazer tudo isso nesse sistema de publicização de fila. Porque, senão, a gente vai acabar tornando uma coisa que é para ser simples para o usuário, altamente complexa. Ele não vai entender que tipo de fila é aquela e aonde que ele está lá dentro. Então, a ideia da secretaria, para que a gente publicize a fila de espera correta, a gente tem que ter duas informações. Quem estava na fila e está aguardando ainda, e quem saiu da fila e vai ser atendido. Mas então faz isso? Sim, mas para que a gente faça isso, aquela palavrinha ali tem que ser substituída para agendado. Não senão a precisa. gente não consegue. Não precisa. Isso eu estou te afirmando, não precisa. Não precisa. Olha, quando tem uma decisão, quando vai um caso para o Supremo Tribunal Federal, Karen, Não precisa. discute lá
dá 6 de um lado, do jurista, 5 do outro. Porque as interpretações são as mais variadas possíveis. Nós podemos fazer 10 palavras aqui, vai ter várias interpretações. O problema não é esse. O problema é clareza, como você coloca, tudo bem. A Secretaria de Saúde, e eu sempre defendo isso, a autoridade de saúde é que vai especificar. A autoridade de saúde vai especificar como é que acha que é adequado. Faz da maneira que é adequada. Maneira para atender o usuário. O objetivo é esse. Então, se tiver a palavra atendida, ali, agendido, agendado, isso não vai mudar o que você faz da melhor maneira, que você entender, não vai ter nenhum problema. Não vai ser acusado de não cumprir a lei, nada. Tem que fazer a melhor forma. É livre, regulamento, fazer uma portaria, não precisa mudar a lei, entende? Isso que eu estou dizendo. Faz da melhor forma que a secretaria entender para ficar claro para o usuário, como vocês querem fazer. E certamente vai ter o respaldo de todo mundo aqui. Obrigado, deputado Coruja. Só tem bastante gente querendo falar aqui, então eu gostaria que a gente pudesse, então, deixar as pessoas se manifestarem, depois retorna a palavra, então, se for o caso, para alguma outra explicitação. Eu tenho a impressão que, viu, Karen, que você está falando o certo, apenas está, talvez, preocupada com uma questão burocrática, e eu acho que isso o regulamento, como disse o deputado Coruja, pode resolver. Eu tenho a senhora presidente do Conselho Estadual de Saúde, que está ansiosa para falar, também aqui o COSEMS, também deputado Aguiar. Podemos ouvir lá a presidente, depois eu quero lhe ouvir, que o senhor é autor da lei. A senhora pode usar um microfone, só vou pedir aqui para o Marcel. Isso, pode falar daí mesmo, só... Bom dia a todos, cumprimentando o presidente, eu cumprimento a todos aqui. Enquanto Conselho Estadual, eu gostaria muito que esta lei, que o assunto de regulação, entrasse para nós também discutirmos, né? Por quê? Porque aqui tem gestores, tem legisladores, mas os representantes do controle social, que são os usuários do sistema, não foram ouvidos na construção, né? É de extrema importância. Aí, quando fala a representante da secretaria, do atendido, do agendado, que o usuário vai entender, é nesse espaço legítimo pela Constituição e, principalmente, por uma lei federal, é um espaço deliberativo, de fato, que é o Conselho Estadual de Saúde. Então, assim, eu solicito, e eu vou propor, na reunião da semana que vem, junto ao Pleno do Conselho, uma pauta para que a gente discuta sobre a regulamentação, né? Porque é de extrema importância a transparência. Essa lei é de extrema importância. Tão importante que há, sim, a necessidade da participação do controle social do Sistema Único de Saúde. E esse controle social somos nós. Então, obrigada, era só isso. Nós que agradecemos pela sua intervenção. Passo a palavra para o Diogo Demarque Silva, que é assessor técnico de gestão de saúde do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, COSEMS. Bom dia a todos. Diogo Demarque, assessor técnico do COSEMS. Então, passando rapidamente a posição do COSEMS acerca disso tudo, nós já estamos conversando há um bom tempo, né, tanto com a Secretaria de Estado da Saúde, o próprio Ministério Público e assim por diante. E a preocupação do gestor municipal, do secretário municipal de saúde, da secretária municipal de saúde é muito grande com relação à aplicação. O que nós temos hoje? Nós temos hoje exemplos em Santa Catarina de já publicidade de filas de espera, de listas de espera, enfim, alguns municípios que foram demandados. Porém, o maior questionamento é até que ponto que foi cumprido por cumprir, ou realmente a população está acessando e está entendendo o que está posto ali naquela listagem. Porque hoje nós temos exemplos de situações que estão publicizadas, mas simplesmente a população não entende. Ou foi interpretado de uma maneira errônea na sua aplicação e não está tendo a aplicabilidade que é necessária. Então, nós temos que tomar o cuidado para que o fato de cumprir não significa necessariamente que vai estar alcançando o objetivo final. Então, acho que o maior desafio nosso aqui, e as conversas estão sendo boas nesse sentido, é realmente que a população, que é realmente quem deve ser atendida, seja atendida nesse pleito.
Nós reforçamos a fala com relação ao prazo, porque ficou claramente aqui já demonstrado que essa discussão tem que ser um pouco mais detalhada. Obviamente, o prazo também não pode ser muito delongado para que a gente possa estar fazendo essa aplicação quanto antes. Então, só externar o desejo dos secretários municipais de saúde de estar aplicando essa legislação. É um interesse muito grande dos secretários na aplicação dessa lei. Isso aí já foi externado e a gente está à disposição para estar construindo isso em conjunto. Mas só reforçar a importância de a gente construir algo que realmente a população tenha acesso e entenda da melhor maneira possível o que está posto ali. Obrigado, Diogo. Deputado Aguiar, Vossa Excelência, que é vice-presidente de Comissão de Saúde, foi o autor no projeto de lei que originou esta lei. Eu gostaria de saudar o presidente da Comissão de Saúde, o Neudi Sareta, saudar a nossa promotora Caroline, saudar o proponente desta audiência pública, o nosso Coruja, deputado Coruja, e saudar, em nome da Secretaria da Saúde, a Karen e todos os colaboradores que aqui estão, membros do Conselho. É momento de a gente realmente ter um pouco de paciência para fazermos a coisa certa. Acho que as coisas boas vêm quando vêm de baixo para cima. E a representante do Conselho falou muito bem. As instituições têm que ser ouvidas. E acho que a lei prevê 60 ou 90 dias para a sua regulamentação. Nós não precisamos ficar fixo nesses 60, 90 dias. Nós temos que realmente debater e chegar a um consenso para termos essa transparência perante a população e fazermos com que o Estado de Santa Catarina seja o primeiro Estado no Brasil a se organizar em termos de marcar cirurgias eletivas, em termos de atender a população com transparência. Então, estou de parabéns todos os órgãos aqui mencionados, e temos a certeza que vamos continuar debatendo isso. E vamos chegar a um denominador comum em que o grande beneficiário seja o nosso paciente. É isso que nós queremos, que seja ele o atendido. E, claro, por intermédio de nós, que somos as pessoas responsáveis pela saúde, que tenhamos a paciência, tenhamos um pouquinho de condescendência, como fazer e como vai ser feito. Acho que os órgãos competentes, a Secretaria da Saúde, estão aí para fazer essa regulamentação da lei, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, acatar o que for aprovado pela Secretaria da Saúde, e vamos também discutir se tiver algum senão. Então, procuramos fazer com que essa lei seja, assim, trabalhada e aplicada no Estado de Santa Catarina com sabedoria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Aguiar. Passo a palavra para a doutora Caroline, que é promotora de Justiça e coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, Terceiro Setor. Bom dia, deputado. Nós estamos fazendo tantas audiências junto que o senhor pode falar só CDH, porque fica até um palavrão de tão comprido que é o Centro de Apoio. Bom dia a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Carolina Cabral, sou promotora de Justiça e atuo no Centro de Apoio que cuida, além de outros temas voltados à cidadania, a área da saúde pública. Esse tema sobre a transparência das listas de espera é um tema muito caro ao Ministério Público, né? A atuação do MP sempre está voltada para a questão criminal, né? Houve o problema dos fura-fila, dessas cirurgias, dessas consultas com especialistas. A nossa atuação sempre era o depois. Depois que deu o problema, o Ministério Público, então, aparecia, né, deflagrando uma operação. Né, a gente teve a Operação Ressonância recentemente, teve a Operação IJA no sul do estado. Então, os promotores de justiça se uniram querendo trabalhar junto, né, e na prevenção. Então, por isso que há aproximadamente 2 anos, nós trabalhamos constantemente com a Secretaria Estadual de Saúde, né, com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, visando o quê? Visando a transparência dessas listas. E nós fomos agraciados com uma surpresa muito boa do deputado Antônio Aguiar, quando apresentou esse projeto de lei, salvo engano, foi em outubro de 2015, né, deputado?
É isso aí. Isso, né? E aí o deputado teve que nos ouvir bastante ali em seu gabinete e trouxe uma alegria enorme ao Ministério Público, sabendo que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina estava e está preocupada com a transparência dessas listas, né? O nosso interesse com essa transparência é que o usuário do SUS tenha informações, porque eles chegam até as promotorias de justiça com a segunda indagação. Eu estou em alguma agenda? Eu estou em alguma fila? Estou em alguma lista? Eles não sabem. E o promotor de justiça também tem muita dificuldade em saber onde estão essas listas, né? Então, por todos esses problemas, é que nós apoiamos e muito a tramitação desse projeto de lei, que, depois de começar, então, com a sua implementação, se vê algumas dificuldades operacionais, porque, quando a gente fala técnicas legislativas, não entra nas técnicas da área da saúde, né? Então, a gente precisa realmente conversar, sentar e conversar. Das propostas aqui colocadas pela Secretaria Estadual da Saúde, que também faz parte do Conselho das Secretarias Municipais, o Ministério Público anuiu, né, tanto quanto a dilação de prazo, porque não referente ao Estado, para que o Estado dê publicidade, né, mas referente aos municípios. Os 295 municípios começaram a se agilizar para dar publicidade a essa lei em janeiro, né? O Estado já vinha num trabalho, antes mesmo da lei, para essa publicação, mas os municípios não. Então, presidente, a nossa manifestação é que realmente haja um aumento nesse prazo, né? Mas que também não seja um prazo muito extenso, porque a gente não quer que os municípios relaxem. Opa, aumentou o prazo de lei, agora eu não vou precisar me preocupar, vou deixar lá para quando começar a sua vigência. Não. Esse prazo está sendo, né, se for aprovado a sua concessão, é para que os municípios tenham mais tempo para se organizar junto com a Secretaria Estadual. E o grande ganho com a publicação dessa lei, que além do usuário ter acesso à informação, é o Estado ter desenvolvido um sistema, né, que está a DECA, que é a nossa gerente de informação, mas é que é a mulher, né, que sabe tudo da área da informática, e ela nos permitiu ter acesso a um sistema que foi desenvolvido junto com a Micromed, de fazer essa leitura do CISREG, presidente. Esse é um sistema oficial do Ministério da Saúde que todos os municípios devem utilizar para regular suas filas. Porque qual é hoje o problema, né? Se não há regulação das filas, não há critérios, protocolos clínicos para atendimento dessas pessoas, né? Então, se não há regulação, não há organização das filas, há muita margem para burla, né? Para fraudes. Então, esse sistema desenvolvido pelo Estado, que permite a leitura dos dados inseridos no CISREG sem qualquer custo aos municípios, a gente está numa situação de crise que não podemos criar uma lei que venha a trazer mais despesas aos municípios, né? Então, esse foi um trabalho desenvolvido pela Secretaria Estadual que vai permitir aos municípios publicar suas leis, cumprir a Lei 17.066, sem ter qualquer despesa. Essa, então, é a nossa manifestação. Obrigada, presidente, e obrigada aos presentes. Obrigado, doutora Caroline. Deputado doutor Venzão, Vossa Excelência com a palavra. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo também pela página do Facebook da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar aqui o Diogo, a doutora Carolina, saudar Vossa Excelência que coordena e marcou essa audiência, o deputado Coruja, que foi o proponente, o deputado Aguiar, que é o autor do projeto, o deputado Dalmo, que, além de membro da comissão, já foi secretário da Saúde também, amplo conhecedor, juntamente com o deputado Coruja, e como tão bem apresentou aqui a Karen, que é a superintendente de regulação. Eu queria, assim, brevemente, colocar que a intenção básica da fila única proposta pelo deputado é justamente para que a Secretaria da Saúde, em parceria com as secretarias municipais, encontre uma maneira de fazer uma gestão fazer a gestão da fila. Por exemplo, assim, eu uma vez por semana, eu ainda atendo como médico, e eu sou urologista. Então, às vezes, eu me procuro pacientes que estão 3 anos na fila e que não tem nenhum agendamento ainda. Então,
Imagino que alguém que está há 3 anos na fila, a gente pergunta, mas qual é a ideia da fila, então? Será que a fila não é uma forma de dizer, não, olha, não sei se vai dar, tipo, estamos na fila aqui. Então, a ideia de fazer a gestão, a publicização da fila é justamente para que a Secretaria da Saúde encontre uma maneira de fazer a gestão. Até porque existem alguns procedimentos que andam bem e outros que acontecem mal. E alguns que precisariam acontecer bem. Por exemplo, assim, a doutora Carolina, a senhora já imaginou que, digamos, em Santa Catarina nós temos 800 mil pessoas que têm mais de 60 anos. E dessas 800 mil, pelo menos 400 têm catarata. Elas vêm tudo no veado, não nublado, no veado, mal. À noite enxergam mal. E se elas fizerem uma cirurgia extremamente curta, que demora 15, 20 minutos, e relativamente barata pelo SUS, assim, que o SUS há quem faça, ele vai passar a ver o mundo melhor. Então a gente pensa assim, bom, é uma coisa que eu poderia oferecer, mas ela está acontecendo numa velocidade tão pequena que aqueles 300, 400 mil pessoas idosas, a gente tem que considerar que 80% dessa fila ali é pessoas que têm uma renda que não conseguem pagar. Né? A renda do idoso de insuficiência financeira, aquela fila ali é mais ou menos igual como a da sociedade inteira. Então, assim, por isso que eu achei muito importante essa audiência aqui, e o deputado Aguiar, que fez esse projeto de lei, que foi acatada pela saúde. Agora, eu queria ver com a Karen, com vocês aqui, para ver se nós conseguíssemos colocar dentro dessa regulamentação o termo assim, não o termo, a ideia. Digamos, cada município, o município é onde o cidadão procura lá, e bate na porta do prefeito, e bate na porta do vereador, o secretário da Saúde. Ainda ontem estava numa reunião da Amurel, com o secretário da Amurel, aí de Tubarão, o entorno, e o secretário justamente colocavam a angústia deles de tentar resolver isso. E, quer dizer, então, o município, juntamente com o Estado, que publica a lista, e certamente o município tem ou não uma certa capacidade de ajudar a resolver. Por exemplo, a minha terra natal, Botuverá, não tem nenhuma capacidade de resolver qualquer tipo de cirurgia, porque nem o hospital não tem, digamos. Agora, ele vai combinar em algum lugar para tentar resolver aquela cirurgia. Então, o que eu acho que nós devíamos colocar aqui? Que o município vai fazer um plano de atendimento. Qual é o plano de atendimento daquelas pessoas que o procurarem lá? Qual é o plano? Não, o plano é o seguinte, cirurgia de hérnia, nós vamos mandar para o doutor fulano, ou para o hospital fulano, sei lá, né? Mas qual é o plano? Existe aonde o paciente vai procurar e para onde ele vai encaminhar. Porque nós não podemos usar essa fila única para dizer assim, o paciente de São Miguel do Oeste, quem é que vai ser operado aonde? Em Biguaçu? É complicado para ele. Então, seria interessante que o município faça aqui o seu plano de atendimento. E nesse plano de atendimento está previsto como é que vai se ramificar a fila. Quando a gente vai lá na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, na fila do banco, a gente ganha uma senha, e aquelas senhas são várias. É uma do idoso, como eu já pego às vezes, né? Tem a fila da gestante, ou tem a fila de que tem alguma dificuldade física, e tem a fila comum, né? Enfim, ou dependendo do serviço, ele pega uma outra fila. Não é assim? Então, eles estão fazendo o quê? A gestão da fila. Mas ali, nós estamos, na verdade, são 5, 6 filas, se fossem colocadas fisicamente, essa filinha. Então, aqui na saúde, Karen, eu imagino que a gente, nessa gestão, a gente vai tendo a fila, digamos, de quem opera a hérnia.
de quem opera a catarata, de quem precisa da catarata, de quem... Isso lá dentro do município. Nós vamos ter uma fila única, ela não pode ser única, porque senão vai acontecer uma trancada geral. Por exemplo, se nós vamos operar todo mundo em fila. Aí tem uma determinada cirurgia que é feita que pouca gente faz. Cito um exemplo, cirurgia da incontinência urinária. A gente encontra pouco médico, pouco hospital que se dispõe a fazer isso, não é? Bom, então, quando chega naquela paciente, enquanto não operar aquela, tranca todas as outras de trás. Bom, então, eu imagino que nessa regulamentação, a gente viesse colocar, eu não sei como vão botar, que exigir do município, juntamente com o Estado, de ter o plano especificado. E quem é que vai fazer? Não é verdade? Então, eu vou ter uma lista de pacientes, lá com as iniciais, o cartão SUS. Bom, qual é o procedimento que ele precisa? Aí nós temos que cuidar, porque na hora que agenda um paciente para consultar, ele não pode sair da fila. Porque se ele sair da fila, ele vai consultar, mas ele precisa operar a hérnia. Pode ser que ele consulte e fica por isso, saiu da fila daí. E não resolveu o problema dele, ele só saiu da fila daí. Mas, deputado, ele só entra na fila cirúrgica depois que ele consultou. Então, até ele consultar, ele ainda é ambulatorial, ele não é cirúrgico. Então ele... Enquanto ele estiver no atendimento ambulatorial, ele está na fila de espera. Não, Karen, mas ali acontece assim, ó, o paciente vai lá no posto, ele diz assim, aí o médico do posto diz, você tem uma hérnia e precisa operar. Ele tem que estar numa fila aí, não é verdade? Sim, mas ele vai entrar na fila da consulta com o especialista da hérnia. Isso, ele vai botar na fila da consulta com o especialista. Isso. O especialista vai atender e vai depois dar IH, que ele entra na fila cirúrgica. Mas agora temos que acompanhar isso também. Mas isso o CISREG faz, por isso que a gente não abre mão de usar o sistema. Isso, do CISREG, perfeito. Mas o que eu queria pedir para nós todos aqui, tentar colocar uma terceira coisa que eu até comentei com o deputado Coruja, já debatei com o deputado Dalmo, que existe uma outra realidade. Existem poucos médicos, infelizmente, e hospitais que se disponham a fazer as cirurgias como um todo. Eu cito assim, Brusque, por exemplo, uma cidade de 130 mil habitantes, deve ter uns 15 oftalmologistas, e não tem ninguém lá que opera catarata para atender aqueles idosos. Entende? Então, nós precisamos encontrar uma alternativa, é o seguinte, nós temos a fila, tem o procedimento que ele precisa, e tem o hospital e o médico que vai executar. Bom, eu cito um exemplo aqui, o doutor Murilo Capella, secretário adjunto, um grande cirurgião pediátrico. Dentro do nosso conceito aqui, se ele quisesse operar alguém que o procurasse pelo SUS, ele não conseguiria. Porque pode ser que aquele alguém que o procurou não seja o da vez da fila. Entende? Então, a Secretaria da Saúde vai ter que ter o gestor, o procedimento e quem vai executar a fila. Acontece que existem centenas e centenas de cirurgiões, e eu coloco a especialidade de cirurgia, porque a cirurgia é a grande repressão, que poderiam, eventualmente, executar algum procedimento. Falava com o secretário estadual, municipal de Brusque, e digamos, em Brusque tem pelo menos uns 30 cirurgiões, que eles fariam uma cirurgia por mês, se o secretário pedisse. Bom, mas quem é que eles vão atender? Eles vão atender aquele que o paciente o procurou. Porque também existe nisso tudo a relação médico-paciente. É difícil de a gente pegar. Eu pego um paciente que tem uma incontinência urinária e tu vai operar lá com o doutor fulano. Sim, mas eu não conheço o doutor. Vai me operar aqui, vai operar e não vou ficar boa. Entende? Então, não, eu quero... De repente ela encontrou um cirurgião que tem confiança e que a opere. Mas esse cirurgião ele não está na relação daqueles que vão executar procedimentos pelo SUS.
E parece pouco, mas tem muita gente assim. Tem muito cirurgião que se dispõe, doutora Carolina, a fazer alguma cirurgia, mas ele não quer estar todo mês obrigado a fazer 50. Mas ele faria 2, se alguém pedisse, se o paciente pedisse. Quer dizer, essa é a minha pergunta. Como é que nós vamos fazer para aproveitar essa mão de obra, digamos assim, especializada, e que poderia nos ajudar? Poderia nos ajudar. E, uma vez eu tentei... Só uma parte, deputado Benzão. Deixa a Karen dar a opinião aqui. Só antes... Porque já está ali, deputado Benzão. Por isso tem ali o nome completo dos habilitados para respectiva consulta, exame e intervenção cirúrgica. O nome ali é do prestador. Está ali. Fulano de tal, faz 10 cirurgias por mês. Fulano de tal, está ali, no inciso... Doutora Carolina também quer fazer uma fala. Pode ir, doutora Carolina. Quero já te passar. Não sei se está ligado o microfone. Hoje, o grande problema dessas listas de espera... primeiro que nós não temos uma noção de quais são as listas, de quem estão nas listas, para haver uma organização, né? Então, o primeiro passo é que haja organização dessas listas, dessas filas, por cirurgias, procedimentos. E um dos grandes problemas de organizar essas listas são porque os profissionais, os médicos, querem ter as listas sob os seus cuidados, né? E aí, com o fundamento que o senhor colocou, né, da relação médico-paciente. Mas aí, quando a gente vai para o Sistema Único de Saúde, uma defesa do Ministério Público é que haja o princípio da impessoalidade, né? Se eu opto pelo Sistema Único de Saúde, eu estou optando por qualquer profissional que esteja dentro do sistema. Se eu quero profissional X, aí eu vou ter que partir para um atendimento particular, né? Então, a gente está querendo desvincular essa relação médico-paciente, que eu acho que é muito importante, mas aí a gente vai ter que sair do setor público e ir para o setor privado. Sim. Esse número é muito recorrente. É muito recorrente. Ou seja, nós temos gente na fila, como disse, ele está esperando há 3 anos. Aí ele encontrou um cirurgião aqui em Santo Amaro da Imperatriz que o operaria pelo SUS. Só que ele não está na vez. E o médico de Santo Amaro não é um médico que é do programa, essa é a questão. Ele não está no programa dos médicos que vão fazer. Entendeu? Mas, deputado, se a gente permitir isso, a gente vai estar concordando com a burla da Benzão. lista. Mas essa aí é o que vai trancar. Eu quero colocar assim e constar em ata, isso que vai trancar a fila. Não, doutor Benzão, deixa a Karen falar. Vamos ver, então. Assim, a gente tem que ter claro uma questão. Qual é o objetivo principal da existência da regulação no Sistema Único de Saúde? O objetivo da gente regular o acesso é de que o único ser ou entidade capaz de enxergar o todo no sistema são as centrais de regulação. Cada médico atua num serviço e ele conhece a realidade do serviço lá dele. Ele pode ter hoje uma lista de espera embaixo dele, que são dos pacientes dele, e ele ter certa dificuldade de operar por N razões, ele tem um centro cirúrgico lá que é limitado e tudo mais. A regulação, ela enxerga o todo. A regulação enxerga toda a oferta existente em todos os serviços da área de abrangência da central. Então, o médico regulador é quem consegue enxergar aonde eu tenho mais oferta e menos fila, aonde eu tenho mais fila e menos oferta, e conseguir, a partir do momento que a gente enxergar essa fila de espera toda, poder, inclusive, levar para o gestor e dizer: eu preciso que a gestão da CIR aqui na região invista nos hospitais na especialidade de ortopedia, porque a nossa maior fila é ortopedia. Ou é uro, ou é otorrino, não importa. Ou chegar à conclusão que eu não preciso mais a especialidade tal, porque eu não tenho demanda reprimida para ela, então eu não preciso investir mais naquela especialidade. A questão na regulação é o seguinte: a partir do momento que os municípios inserem os pacientes na fila, eles são responsáveis pela inserção, pela limpeza da fila, pela gestão dessa fila local, por manter o cadastro do paciente atualizado. Agora, esse paciente que está na fila, ele vai ser agendado para algum lugar
pactuado com aquela gestão. O Sistema Único de Saúde trabalha com a regulação como um resultado de um processo anterior que envolveu uma pactuação. Os municípios têm teto financeiro lá, eles contratualizam os prestadores, que têm que ser referência para a sua região. Então, eu não posso deixar livre para que aquele prestador atenda um paciente de outra região, porque ele quer atender, ou porque o paciente da outra região quer vir a ser atendido ali, enquanto existem pactuações em que o teto financeiro dos municípios daquela região foi colocado naquele município sede para atender a sua população lá da região. Então, existem coisas anteriores à regulação. A regulação é o processo final. Depois que eu defini teto financeiro, eu pactuei o prestador, eu contratualizei o prestador, eu defini que tipo de serviço ele vai fazer, qual é o povo que ele vai atender. Quando isso tudo está feito, vai para a regulação, para a gente configurar no sistema e a gente colocar em prática aquilo que foi pactuado. Só para exemplificar, campanha de cirurgias eletivas. Teve várias denúncias no ano passado de burla de fila. Por quê? Porque ainda estava na mão dos municípios autorizar e os pacientes irem em qualquer lugar. De repente, o paciente foi num determinado hospital, vem a IH para ser autorizada, mas a fila de espera do município era outra. Enfim, foi mal usado, sim, por inúmeros serviços. Vereadores usaram das filas, tinham senha de acesso para autorizar, era um caos. Qual é a regra para esse ano? Todos os hospitais são livres para participarem da campanha. O tipo de cirurgia que o hospital vai oferecer, ele decide. Então, eu tenho capacidade para fazer otorrino, geral, ortopedia. Agora, quanto ele vai fazer e para quais municípios ele vai atender, quem decide é a CIR. Então, existe isso já organizado. E a regulação, ela só vai poder configurar no CISREG o que está no termo de compromisso. Então, assim, a gente está organizando para que a gente dê um norte, a gente saiba quais são as filas, e aí, concluindo a minha fala, o paciente saiba claramente onde ele será atendido. Agora, a central de regulação vai autorizar para o serviço. É para o serviço de uro, é para o serviço de otorrino, não é para o médico fulano de tal e tudo mais, porque senão a gente engessa o sistema, certo? Cada hospital trabalha com serviços, e são esses serviços que vão operar. Quem vai operar quem, o próprio hospital vai definir. Agora, a gente precisa ter esse ordenamento, porque senão a gente engessa o sistema, da forma como o SUS é concebido. Obrigado, Karen. Deputado Dalmo e depois a vereadora Rosaura. Bom dia a todos, senhor presidente, deputados, doutora Caroline, Karen, Diogo, e principalmente aos que estão aqui presentes. Eu vejo com satisfação hoje aqui vários representantes de municípios, vereadores, gestores municipais, e com isso eu já quero tocar no meu primeiro ponto. O deputado Fernando Coruja poderia ter feito esse pedido de informação à Secretaria da Saúde e receber isso por escrito, ou consultando talvez a Karen. Mas o fez através de um pedido de audiência pública, permitindo essa participação, que já é uma participação, Cleia, do controle social também, dos gestores municipais, discutindo aqui, contribuindo e aclarando mais as situações. Segundo ponto, a questão do prazo. Eu acho que realmente 120 dias era um prazo um pouco curto, não sei se esse outro de 270 não é longo demais, mas, de qualquer maneira, se a gente conseguir ainda neste ano implementar isso, será uma grande vitória para todos nós. Tenho certeza que, em se concedendo, possivelmente através, talvez, de um acordo com a promotoria e com a anuência aqui dessa comissão ou da Assembleia, se concedendo esse prazo, tenho certeza que a Secretaria tem condições e se conseguir colocar antes isto funcionando, o fará. Terceiro ponto. Esse detalhamento, também quero aqui concordar com o deputado Coruja, a lei não precisa entrar e nem deve entrar nesse tipo de detalhamento, Karen. E, pelo contrário, isso é uma coisa boa para a Secretaria, que permite que a Secretaria regulamente e faça a coisa da maneira que acha mais adequada para a sua realidade, porque conhece muito mais a situação e sabe como melhor o faria. E é claro que isso é algo que nós queremos ver isso colocado na prática, e vamos ajustando aos poucos depois, né? O controle social, os gestores municipais, a própria Assembleia, todos vamos estar observando, e a Secretaria mais do que todos, e aprimorando o sistema depois que pode ser feito. E aí, sim, se necessário um ajuste de lei,
ou faremos posteriormente, se mudar o regulamento, ou através de resoluções conjuntas da Secretaria com o Conselho Estadual de Saúde. Eu acho que não é difícil isso. É claro que, com certeza, teremos que aprimorar, aperfeiçoar o funcionamento disso no decorrer do tempo. Por último, em quarto lugar, e até em continuação a isso, quero dizer que o nosso objetivo aqui, quer dizer, a função do Legislativo, é tentar estabelecer, regulamentar, aumentar direitos da população, melhorar o atendimento à população. Então, é importante que o Executivo, e a gente vive um momento que nós estamos agora, nós tínhamos aqui na Assembleia mais de 100 vetos represados de anos, e nós estamos discutindo 10 vetos por semana. Isso é uma discussão importante aqui, que tem tomado as tardes de terça e quarta-feira aqui do plenário da Assembleia. Eu recomendo até que vocês acompanhem isso pela TVA, porque é muito importante a discussão de vários temas significativos. E o objetivo nosso é realmente aquilo que eu disse, melhorar a condição da população, aumentar os direitos, garantir direitos, né? Muitas das leis que aqui saem são apenas no sentido de garantir direitos já estabelecidos na Constituição ou até, por um consenso, uma cultura atual nossa. Muitas vezes o Executivo, ao vetar simplesmente todos os projetos, acha que o Legislativo só serve para incomodar, e não é verdade. Na verdade, nós temos que entender que tem que haver essa divisão do exercício do próprio poder, dos poderes constituídos, que são os 3 poderes principais, com respeito a cada um. Então, quando se fez essa lei, não é para incomodar a Secretaria, eu sei que a Secretaria entende, e nós já conversamos isso, da importância de termos isso. É muito importante que a Assembleia tenha colocado como lei que permite que a Secretaria o execute, inclusive colocando para muitos, que nós sabemos, muitos gestores municipais, às vezes têm uma resistência muito grande a implementar isso. E quero já fazer uma menção a um veto do governador que nós derrubamos daqui na semana passada, que é da distribuição por parte do Estado das insulinas, dos análogos de insulina. Ali é um exemplo típico, nós já discutimos isso, a Cari estava na Secretaria quando estava, que era um entendimento que nós tínhamos que tinha que fazer aquilo. Passamos no Conselho Estadual de Saúde, Cléia, no primeiro semestre de 2013, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde isso, só não implementamos naquele momento porque houve uma liminar concedida pela Justiça Federal a um pedido do Ministério Público Federal, se não me engano, em Criciúma, para que essa distribuição fosse feita pelo governo federal com logística da Secretaria de Estado da Saúde. Nós tínhamos estudo de impacto, nós tínhamos um protocolo todo desenvolvido por meses, discutido com a Sociedade Brasileira de Diabetes, e está lá na Secretaria, deve ter isso, dá para resgatar, e tínhamos um cálculo, inclusive, de impacto, que daria algo em torno de 2 milhões no primeiro ano, podendo chegar a 10 milhões em 4 anos. Pode não ser esse o cálculo hoje, mas isso é de uma extrema necessidade, e só não foi à frente porque depois nós esperamos isso, aí o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre cassou aquela liminar e voltamos a estaca zero, porque já estava pronto para ser implementada e nós colocamos a portaria na rua. Agora, vai gerar alguma despesa? Pode gerar. Mas eu não vejo isso, porque uma série também de programas estabelecidos pelo Executivo também gera alguma despesa. Por que alguma coisa que sai da Assembleia não pode gerar alguma despesa? Pois a Assembleia, nós aprovamos no ano passado aqui aumentar mais 250 ou 300 milhões por ano, durante 3 anos, né, passando o percentual da saúde de 12% para 15%. Eu acho que desses 250, por exemplo, nós podemos gastar algumas centenas de milhares de reais na publicização dessa lista, 2, 3, 5, ou 10 ou 20 milhões de reais ao ano na distribuição do análogo de insulina, porque foi mais esse recurso para lá. Quer dizer, para ir mais recurso, a Assembleia é boa, para eventualmente causar um pouco mais de gasto, alguma coisa, não é? Não, eu acho que temos que ter serenidade nisso e entender que nós estamos vendo o que é o melhor para a população catarinense. É esse entendimento que nós temos todos que ter. O controle social, gestores municipais, estaduais, executivos, legislativos, de que é essa construção que a sociedade faz para um aprimoramento, para um progresso da sua vida, da vida das pessoas. Obrigado, doutor Dalmo. Passo agora a palavra para a vereadora Rosaura Rodrigues, que é de Porto Belo. Aliás, Porto Belo aqui bem representado, com 3 vereadores, né, que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. E depois da fala da Rosaura, então, nós vamos fazer os encaminhamentos finais aqui da nossa audiência pública. Rosaura. Bom dia, obrigada. Obrigada. E eu quero agradecer que essa lei está sendo colocada aqui como audiência pública para que a gente consiga, então, participar. Por mais que o controle social, às vezes, se vá por outros caminhos, o presencial se tira muito mais dúvidas, se olha, e aí o controle social, em termos de ter o conselho aqui, a primeira pergunta que eu fiz, porque o conselho não estava na mesa, me inquietou, me inquietou bastante,
e é importante, né? Ainda bem que estava aqui quando ela se apresentou, eu não conhecia. Eu sou médica, e alguns colegas aqui, deputados, né? Eu sou vereadora, vocês também. A gente sabe qual é a trajetória, eu ainda trabalho como médica, eu sou gestora em Itajaí para gerenciar algumas cirurgias ginecológicas, eu sou ginecologista, e sei bem a angústia do meu paciente, da minha paciente, no caso, que são mulheres, e eu não consegui dizer para elas, em nenhum aspecto, quando é que aquela cirurgia vai ser feita. Nenhum aspecto. E, ao mesmo tempo, dizer para ela que ela vai para uma fila e que eu tenho que dizer, e já prevenir, que vai demorar. O quanto é essa demora, não temos como saber. Nem eu para dizer para ela, e nem ela me perguntar, porque eu também não sei. A segunda coisa que eu acho que é importante é a gente ver a angústia dos pacientes. Por isso, o controle social tem que dizer. A angústia é de quando a gente consulta e quanto tempo isso vai demorar. Quanto tempo eu tenho que fazer? Que tipo de outro tratamento? Me dê a opção de, talvez, então, buscar outros recursos. A gente não consegue dizer nem isso para eles, né? Para elas e para eles. É angustiante também a gente ter alguns pacientes que, nessa demora e nessa fila, vão piorar. É óbvio que vão piorar, né? E acho que é bem importante esse tipo de fila e que a gente consiga colocar isso, porque a gente vai começar a gerenciar, de fato, o SUS de uma outra forma. A gente tem, e aí, realmente, a tua fala me deixa mais tranquila, no sentido de que a gente, agora, vai ter outros olhos, outros olhares e outras pressões, e que a gente vai parar de tirar pacientes de uma fila e vai colocar em outra, e eu, como médica, como talvez uma política, vou tirar pacientes de uma fila, sabendo que há uma fila, colocá-la em outro lugar, resolver aquele problema e, aí, ganhar isso politicamente. Essa é a grande importância dessa fila. Vão ser vários olhares, são vários auditores, né, de um serviço que é único e que a gente não pode regular ao bel prazer de cada um dos indivíduos, tanto politicamente como também por fora ou por qualquer outro tipo de regalia que alguns pacientes possam ter e que o prêmio vai ser, talvez, votos ou alguns outros privilégios. Então, isso, para mim, é fundamental. Nós aqui estamos também com um projeto a nível municipal, tá? Para levar a nível municipal isso, para também colaborar, é a média e a alta. A média alta é por pactuação, e a gente daí tem que brigar, porque essa pactuação está ruim, não está, e aí o Conazemos está aqui para dizer, eu já fui diretora de atenção básica em Itapema, a gente sabe o quanto é difícil também a gente fazer pactuações, e as brigas são grandes, né? Mas aí vai começar a aparecer a fragilidade desse sistema, que é, a gente precisa ter profissionais nos lugares certos, nas horas certas e, sim, competentes, mas a gente precisa gerenciar isso. E nós temos que dizer para a categoria médica que a gente precisa fazer SUS, que a gente precisa estar lá trabalhando e que a gente também precisa formar, fazer concursos, direcionar para a necessidade real do usuário, e não ao contrário. Então, a gente tem que abrir concursos diretamente para esse tipo, que aí vai parecer muito mais transparente aonde é e que tipo de especialidade que nós precisamos. E os exames também. A última coisa que eu queria falar, abre, porque o sistema CISREG é, sim, um sistema público, é que nem o ESUS, e a gente tem que também começar a entender que essas falas elas têm que começar a formar rede, portanto, aqueles atravessadores, aqueles que vêm vender TIs, tecnologias de informação, que não estão dentro do sistema, tem que começar a gente vigiar também. A nível municipal, todos os gestores já foram, sim, abordados. E a gente tem que começar, então, a entender que esse não é o olhar do SUS. Se isso é único, o sistema também de gerência tem que ser único. Obrigado, Rosauro. Passo, então, ao deputado Fernando Coruja para fazer, então, os encaminhamentos finais aqui e o arremate final da nossa audiência. Bom, entendo que a audiência pública cumpriu o seu propósito, que é exatamente isso, é discutir o projeto de lei, as dificuldades de implementação, de que maneira nós vamos implementar. Os dois grandes pontos da discussão, o primeiro é o texto da lei em si. Eu entendo que é possível chegar a uma composição em função de um regulamento. Aliás, porque o SUS funciona basicamente não é por lei, é NOB, é portaria, é dessa maneira que o SUS funciona. Talvez não precisasse nenhuma lei para fazer isso, né? Não
não precisa de uma lei para fazer isso. Como o Dalmo falou, a lei foi feita para estimular o debate, não precisava fazer uma lei para fazer uma portaria dizendo que a fila tinha que ser pública, a Constituição já prevê isso, né? Mas, de encaminhamento, nós já combinamos aqui com a Karen, nós vamos nos reunir a semana que vem exatamente para fazer uma discussão técnica da modificação. Já conversei com a promotora da Caroline, que já está de acordo com a mudança da data. Então, nós vamos encontrar uma forma para adequar. A segunda questão, que eu quero rapidamente comentar, levantada pelo deputado Venzon, e depois pela vereadora Rosaura, é claro que o sistema, como está feito, e assim que deve funcionar, as pessoas vão receber lá, estão na fila, e qual é a ideia que tem aqui? Ele está na fila, não é a fila para ser atendido, às vezes, porque, evidentemente, o cara tem uma fila. Tem 20 para operar hérnia, em tal município. O que não pode é o gestor dar AEH para o 20º antes de dar para o primeiro. Dá para o primeiro. Bom, se o primeiro não quer operar, ele diz, só tem para operar no hospital, tal, não quer, bom, ele passa para último de novo, aí vai achar outro sistema. E, a médio prazo, o SUS, inclusive, pode modificar, e eu compreendo bem como é que funciona, porque fui secretário de saúde, então, pode modificar esse sistema da PPI para ter um sistema mais aberto, que permite ter um H móvel que você possa... Isso nós podemos discutir depois. E, só para finalizar, eu vi que teve ali uns vereadores que foram presos porque furaram a fila e tal, confusão. Na verdade, a fila é furada por muitas pessoas, mas quem fura a fila, 99% é o médico. É o médico. Qualquer um sabe que, para furar a fila, qualquer um médico aí que quiser, levanta o telefone e liga para o fulano e tal, lá no hospital, me atende aí o fulano. O cara atende pelo SUS. Então, o médico é que fura a fila. A culpa cai nos deputados, nos vereadores, claro. Mas quem fura a fila é o médico e o gestor. E o gestor. Ele que liga o telefone. O vereador, coitado, para furar uma fila, ele vai lá e faz uma confusão. Mas o médico não, ele levanta o telefone, liga para o fulano e tal, diz, doutor, me atende o fulano aí, opera aí. O cara atende no outro dia, opera, pela amizade. Então, é isso que tem que acabar. O sistema tem que ser público, evidentemente. Então, nós estamos começando aqui. Nem implantou a fila, claro que vão aparecer muito mais problemas na hora que implantar. Então, daí, que implantar, daí nós vamos ver como é que vamos solucionar. Daí vamos exatamente para evidenciar os problemas, porque nós nem sabemos os problemas. Nós não sabemos quantas hérnias tem para operar no Estado, como é que queremos solucionar. Aí vai aparecer o problema, diz, bom, tem que contratar mais gente, tem que não sei o que. Aí vamos ver. Bem, obrigado, deputado Fernando Coruja, e com isso esta parte da audiência pública referente a esta lei nós estamos encerrando. Nós vamos fazer em seguida a pauta da reunião ordinária da Comissão de Saúde. Então, nós convidamos a todos que quiserem permanecer, é rápida essa parte final, mas se houver necessidade também de se retirar, fiquem à vontade, doutora Carolina e os demais. Queria agradecer a todos os que compareceram aqui para esta audiência pública. O tema, obviamente, não está esgotado, nós ainda vamos voltar certamente a tratar sobre isso, e principalmente a partir desta reunião também da terça-feira, às 14h, que serão feitos outros encaminhamentos necessários para que a gente possa, de fato, ver essa lei sendo colocada em prática. Então, nós agradecemos a todos que estiveram aqui presentes e solicito aos senhores deputados que possam permanecer para que nós possamos concluir, então, fazer a pauta da reunião ordinária, que temos alguns assuntos que precisam ser encaminhados em seguida. Obrigado a todos que participaram da audiência pública. Está encerrada a audiência pública para iniciarmos o andamento da reunião ordinária da Comissão de Saúde.